O Ponto de Cultura e Lê Axé Chapanã, com apoio do Ministério da Cultura, apresentam Pílulas do Conhecimento. Olá, pessoal! Complementando a nossa aula, hoje a nossa aula sobre os seres no movimento, criador do cosmos. Nós vamos para o nosso terceiro bloco. Então, vamos passar pelos orixás, recapitulando, entender o que são eborás e o que são ibamolés. Recapitulando, o que são os orixás? Os orixás são forças que se estabeleceram no Ayê. Mas orixá não são irumolés encarnados. Orixás são potências cósmicas que assumiram relação direta com o mundo humano. Eles têm território, têm história mística, mítica, Itã, tem culto, tem comida, tem ritmo, assentamento, tem relação direta com o ori humano. Os orixás vão operar na fronteira entre o espaço abstrato e o espaço material, Orum e Ayê. Então, vamos relembrar o que são irumolés. Irumolés são princípios cósmicos primordiais que são estruturantes da realidade. E os orixás são manifestações dessas forças em relação direta com o Ayê e com os humanos. Mas depois dos orixás surgem os eborás, como forças intermediárias, espíritos de ação, defesa e de transformação. Os eborás surgiram a partir da movimentação dos elementos, quando o axé, Diami e o Á começou a se condensar e gerar a forma. Então, o que são os eborás? Eborás são potências territorializadas, assentáveis, ritualizadas, muitas vezes locais ou específicas. Agora, importante, nem todo eborá é orixá, nem todo orixá é eborá, no mesmo sentido. Um mesmo princípio pode ter expressão como orixá e como eborá, dependendo do contexto ritual. Agora cabe a gente entender melhor essa história, né? Depois dos orixás, os eborás. Desta forma, os eborás nascem no desdobramento da atuação dos orixás, não simultaneamente com eles. Eles aparecem depois ou a partir dos orixás, quando o mundo já foi estruturado e as forças precisam se mover, proteger e transformar. Então, são manifestações da energia dos orixás ou das consequências de suas ações. Alguns eborás são emanados diretamente de orixás específicos, como os eborás de Ogum, de Xangô e de Oxum. E outros são espíritos livres, anteriores ou independentes, mas sempre vinculados ao movimento e à ação, sendo os eborás, portanto, espíritos ancestrais de grande poder, de energia que mantém o equilíbrio dinâmico entre o visível e invisível, energia que emana da mesma matriz divina, mas já estão mais próximos da experiência terrena, né? Então, orixá e eborá não são categorias opostas, mas são esferas diferentes de atuação dentro da mesma ontologia. Os eborás de Ogum, de Xangô, de Oxum não são outro orixá. São emanações, são potências, manifestações ou linhas de forças desses próprios orixás. O eborá é relacional, não categoria fixa. Então, vamos pensar, orixá e eborá são energias diferentes? Na tradição antiga, o eborá se aproximava mais do sentido de força perigosa, atuante, implacável, potência que age, não que apenas representa. Como Xangô, quando chamado Caocabecile, eborá, é o rei dos eborás. Ogum, chamado Eborá Tojá, o eborá que guerreia. Orixá Okô é o chamado Eborá Ilê. Ossan é um eborá ipó, ou seja, orixá pode ser eborá quando manifestam sua força ativa. São diferentes na função. Enquanto orixá é princípio, cabeça, fonte, matriz, eborá são forças ativas,
poder aplicado, manifestação. Mas o orixá e Eborá não são diferentes na essência, porque os Eborás não têm substância própria, separada do orixá de qual eles emanam. Eles são extensões, como braços ou linhas de força. É como dizer, o sol é o orixá e os raios solares são o Eborá. O raio não é outro Deus, mas também não é outro sol inteiro. Portanto, orixá é igual fonte, Eborá é igual a ação. Eborás são, portanto, gente, emanações, qualidades, aspectos operativos, espíritos, linha, forças subordinadas ou derivadas de caminhos ativos. Xangô é o modelo de energia ativa, é o protótipo da força dinâmica que desce ao mundo. Ele representa ação, movimento, poder, transformação, choque, justiça, fogo celeste. Por isso, seu culto é mais associado ao termo Eborá. O antes e o depois da criação da Terra, o surgimento dos Eborás. Enquanto os Irumolés foram designados por Olodumare para organizar a criação, os Eborás nascem do movimento e da tensão entre os elementos. Eles são, por assim dizer, os frutos do atrito entre as potências criadoras, energias que surgem quando o fogo encontra a água, quando o ar agita a terra, quando a criação se desequilibra e precisa ser reequilibrada. Então, os Eborás emergem do processo criativo, não como arquitetos, mas como forças de mediação, defesa e reparação de equilíbrio. Nasceram do movimento do axé, não por designação direta de Olodumare, mas pela dinâmica vital que a criação desencadeou. Assim, os Eborás podem ser vistos como modos de manifestação dos orixás, também de Irumolés, em estado de alta potência, quando o equilíbrio precisa ser restaurado pela força. Então, olha que legal a imagem produzida pela IA. Os Eborás, quais são os primeiros Eborás, né? Nos mitos, os primeiros Eborás surgem logo após o ato da criação, logo após o ato de se criar a Terra, quando o mundo ainda estava instável. Alguns relatos de Fá vão mencionar que, quando os Irumolés desceram ao Aiê, o mundo tremeu e as forças da criação se revoltaram. Destas forças de rebelião nasceram os primeiros Eborás, espíritos de movimento, guardiões dos limites entre Orum e Aiê. Esses primeiros Eborás representavam, portanto, o aspecto indomável da energia criadora. E por isso, eles guardam fronteiras, eles controlam tempestades, eles regem guerra, transformações e passagens, além de atuar na travessia entre a vida e a morte. Então, quando um orixá surge, sua energia ela não é estática. Cada potência possui aspectos estável, que é princípio, igual ao orixá, e aspecto atuante, que é força, que é igual a Eborá. Eborá surgem, portanto, como o lado atuante dos princípios que se formam da cabaça. Eles são filhos do axé estruturado, não do axé tenso. No universo espiritual, os Eborás são forças sutis, curativas e protetoras. Desta forma, eles não são Irumolés, mas eles coexistem com eles no universo espiritual. A palavra Eborá remete à força, à energia bruta, espírito poderoso. Enquanto os Irumolés têm missões estruturais e civilizatórias, os Eborás atuam como forças sutis, forças curativas e protetoras, especialmente nos rituais de cura e encantamento. Então, os Eborás, por serem espíritos puros e não humanos, estão alinhados com a energia primordial, Ofu, porque essa representa a pureza, a origem espiritual e a luz da criação. Eles são vistos como emanadores da essência pura da natureza, atuando em harmonia com o cosmos.
Por transitarem entre o mundo físico e o espiritual, também se conectam com a energia do princípio, que é Ossá, por essa estar ligada à transformação, à comunicação entre mundos e à justiça espiritual. Os Irumolés são princípios de ordem e estrutura, e os Eborás são princípios de tensão e movimento. Ambos são manifestações do axé de Iami e Uá, mas em níveis diferentes da criação. Os Eborás existem para garantir que o equilíbrio cósmico nunca se cristalize. São os princípios do movimento contínuo, o impulso que impede o mundo de se tornar estático. Então, Eborás não são os Irumolés que vieram para a Terra. Então, o que são Eborás, se não são esses Irumolés que vieram para a Terra? Irumolés são princípios primordiais, forças cósmicas que participam da criação do mundo e existem antes da diferenciação completa entre Orum e Aie. Não dependem da Terra para existir. Eles não vieram para a Terra no sentido histórico ou geográfico. Eles emanam e estruturam os planos. Eborá, sim. Esses são manifestações estabilizadas, localizadas, ritualizáveis da força divina. Eles são forças que assumiram forma, território e função. São potências que se fixam no Aie, energias que podem ser assentadas, cultuadas e alimentadas. Eborás não são Irumolés que desceram, são modos de presença da força no mundo. Alguns Eborás podem ser ligados a ancestrais divinizados, podem ser forças naturais territorializadas, podem ser expressões locais de um mesmo princípio maior. Então, na fronteira entre Orum e Aie, a fronteira entre Orum e Aie não é um lugar único, né? Na cosmologia iorubá, a fronteira entre o abstrato e o material não é uma linha, é um campo com camadas. Então, você tem fronteira relacional, que é destino, consciência, escolha, fronteira ritual, que é assentamento, sacrifício, palavra, fronteira espacial, que são lugares liminares, fronteira temporal, que é passagem, crise e mudança. Orixá e Eborá atuam nesse campo, mas em camadas diferentes. Vamos entender melhor isso. O orixá, ele vai atuar na fronteira relacional e existencial, e Eborá na fronteira ritual, espacial e funcional. O orixá, ele opera nessa fronteira entre Orum e Aie porque ele acompanha o Ori, desde o Orum, a cabeça espiritual, né? Que participa da escolha do destino, orienta o viver humano no tempo, regula a ética, ritmo e sentido, e o A. O orixá atravessa a fronteira com a pessoa. Ele não está apenas num lugar, ele está na relação viva entre Ori, mundo e tempo. O Eborá também opera na fronteira entre Orum e Aie, mas de outro modo, porque ele se fixa no Aie, né, no plano material, e atua em pontos liminares, como encruzilhadas, portas, matas, rios, pedras, assentamentos, depende de ritual para ser ativado. O Eborá não acompanha o Ori, ele guarda, regula ou tensiona a passagem. Ele é o limiar feito presença. Eborá vai operar na fronteira, opera, né, na fronteira entre Orum e Aie, mas não opera existencialmente como orixá. Ele atua como guardião, operador ritual, estabilizador ou detonador de passagem. Então, vamos tentar lá a figura que linda. Olodumare, orixá, Eborás e humanos. Na tradição iorubá, Eborás são forças espirituais de grande poder, muitas vezes associadas à proteção, à guerra, à justiça e energia dinâmica. Ebó, aquele que mantém o Ara. Ara, o corpo da pessoa ou que sustenta a vida. Eles estão entre Irumolés e os orixás. Em alguns contextos, são considerados aspectos mais intensos, ferozes ou guerreiros dos próprios orixás. Ou seja, alguns orixás como Xangô, Ogum e Oiá têm aspectos Eborá.
Quando que isso acontece? Quando expressam a força pura e incontrolável da natureza, modos de ação mais intensos usados para proteger, punir e transformar. Então, todo orixá tem eborá? Mesmo os orixás considerados brandos possuem dimensão eborá, mas ela não é a primeira camada visível. Eborá não é mal, é intensivo, é corretivo. Ele atua quando a forma perdeu o ritmo, a ética foi rompida, o movimento ficou excessivo ou bloqueado. Eborá ensina pelo impacto. Todo orixá possui eborá, mas nem todo eborá ascende à condição de orixá. Esses eborás podem ser associados a orixá, podem ser subordinados ritualmente, mas não são emanados de um orixá específico, porque o orixá é princípio de ordem, consciência do movimento e mediador entre Orum e Aie. Assim, o orixá não cria o eborá, ele o ensina a dançar. Por quê? Subordinar ritualmente é dar ritmo, dar nome e dar limite. As forças que nascem do território. Essas forças não são de um orixá. Exemplo, um eborá de mata fechada, ligado a um ponto específico, uma árvore antiga, um rochedo. Ele vai atuar antes de qualquer ordenação cultural. Associação ritual. Ele pode ser associado a algum. Mata cortada, abertura de caminho, ou a Ossan, folha, segredo, medicina, mas ele não emana de Ogum nem de Ossan. Ele pré-existe a leitura de orixá. O orixá funciona como regente ritual, não como origem. Então, orixá sem eborá não existe. Eborá sem orixá existe. Orixá é igual forma, consciência, permanência. Eborá é igual impacto, atravessamento, correção. Qual que é a função simbólica dos eborás? Por serem a representação da ação divina, enquanto orixás equilibram e sustenta, o eborá ele vai mover, limpar e transformar. Então, eles são defensores espirituais. Eles vão atuar para restaurar a ordem quando há injustiça, quando há feitiço ou desequilíbrio no axé. Sua energia é ritualística e perigosa. Deve ser evocada com conhecimento, pois são forças que não se controlam facilmente. Seus nomes e atribuições vão variar entre as linhagens, né? Então, Jacutá, energia do trovão, manifestação pura de poder. Aroni, espírito da floresta e do mistério noturno. Ogunjá, força destrutiva e purificadora do ferro. Adé, energia cósmica da prosperidade, poder feminino primordial. Olocum, profundidade e mistério das águas. Em certas tradições, Olocum vai aparecer como eborá, como eborá e não como orixá. Em outras, como orixá, né? Eborás, portanto, são o quê? Forças espirituais que se alimentam do axé. Como potência espiritual, o eborá não se enquadram entre os orixás nem entre os espíritos humanos ancestrais, os egunguns. O termo eborá pode ser traduzido, novamente, né, gente, como ebó, sacrifício e oferenda, mais ara, ser, entidade. E indica forças espirituais que se alimentam do axé dos sacrifícios e da vibração dos elementos da natureza, ou seja, aquele que se move através do sacrifício, ou força que responde ao ebó. Na teologia iorubá mais profunda, especialmente nas tradições mais antigas, né, como a de Ifé e de Oió, os eborás são entendidos não como ancestrais divinizados, mas como forças puramente espirituais e da natureza, criadas diretamente por Olodumare, ou seja, nunca foram humanos. Assim como nem todos os eborás foram humanos, nem todos têm a função de atuar sob o destino individual. Alguns regem fenômenos coletivos, outros zonas de cosmos. São associados a nomes como Iwin e Emerê, que representam seres encantados e misteriosos. Na divisão dos eborás, então, Iwin e Emerê são o quê? Seres encantados.
né? Vamos tentar entender melhor o que é um Iwin. Podemos entendê-los enquanto Eborá como aspectos intermediários entre os princípios cósmicos, orixá, e as forças manifestas da vida, humano, animal e vegetal. Eles são a respiração da criação, ou seja, o que movimenta, desestabiliza e renova. Enquanto alguns Eborás são entidades estabilizadas e protetoras, como Iroko, o Herê, Yami ou Xurongá, outros se manifestam de modo mais errático ou transitório, sendo nessa premissa que se situam os Iwins, pois eles podem atuar como mensageiros, como guardiões de lugares e até provocadores de desequilíbrio, dependendo do contexto. E o que é um Emerê? Os Emerês podem ser espíritos humanos especiais, que têm um destino dividido entre o mundo espiritual e o mundo material. Em certos casos, eles podem nascer como humanos, mas mantêm uma forte ligação com o Orum, o mundo espiritual de onde vieram. Podemos dizer que todo Iwin e todo Emerê é uma força específica de Eborá, mas nem todo Eborá se manifesta como Iwin ou como um Emerê. Então vamos lá, vamos afunilar um pouquinho mais. Iwin são espíritos da natureza que são encantados, né? São espíritos encantados que habitam os elementos dessa natureza: floresta, as cavernas, os rios, as montanhas, ventos e névoas. Eles nunca foram humanos, mas coexistem com os orixás. Como Eborá, são forças intermediárias entre o visível e o invisível. Muitas vezes vão ser descritos como espíritos errantes, forças sutis ou habitantes do invisível. Aimoye Orum. Aimoye Orum é uma expressão em Yorubá que se traduz aproximadamente como inúmeros céus ou inúmeros reinos espirituais. Então, são energias em trânsito ligadas à mobilidade do axé e ao mistério da transformação invisível. Eles representam o mistério da natureza viva, o poder espiritual que habita cada elemento. Por isso, são respeitados e saudados com reverência, especialmente por caçadores, sacerdotes e curadores. Então, onde vivem esses Ewins, né? Nós já começamos a explanar que é floresta, caverna, rios, mas eles são o quê? Presença invisível e encantada da própria natureza, né? Eles vivem aqui, no Aie, né? Mas num plano paralelo e invisível entre o humano e o natural. Eles não estão nem no Orum, mundo dos espíritos puros, nem no plano humano direto. Estão nas dobras da natureza, em matas, rios, ventos, montanhas. São forças espirituais desta natureza, né? Da natureza. Às vezes eles são brincalhões, às vezes são forças protetoras. Em algumas tradições eles vão aparecer para assustar ou testar pessoas que desrespeitam o sagrado da natureza. Eles têm domínio sobre locais que são considerados sagrados, como as matas, as pedreiras e fonte de água. Por vezes, eles podem se manifestar de forma sutil, como o vento, a névoa, o ruído, o perfume. São descritos como luminosos ou translúcidos, ou seja, gente do invisível. Os Iwins vivem no Aie, mas num plano paralelo ao invisível, né? Então, é bom frisar isso aí, que é entre o humano e o natural. E por isso dizemos, os Iwin são o olhar interior da Terra. Eles são Eborás Adanidá, ou seja, natural ou congênita, ou seja, forças intermediárias e sutis da natureza. Eles atuam sobre a axé dos elementos, mantendo o movimento vital do mundo, lembrando que tudo é perpassado por axé e que o equilíbrio entre os reinos depende do respeito às forças naturais. Assim provocam alterações de estado, como quando transformam o que é estático em movimento ou visível em invisível. Provocam purificação ou desordem, dependendo da forma como são invocados ou perturbados, podem trazer cura e frescor, tutu, ou confusão e calor, bonã.
Quando são provocados, podem trazer proteção territorial, guardando encruzilhadas e lugares de poder, garantindo que só os iniciados entrem. Por isso, quando se entra em matas sagradas, fontes ou lugares de energia forte, costuma-se saudar quem? Os Iwins, com cânticos e libações, né? O que são libações? São o ato de derramar um líquido, como um vinho, azeite doce, água, reconhecendo a presença desses eborás como força viva. Eles mostram que a criação é feita de camadas dinâmicas e que entre o visível e invisível há sempre o quê? Mediações. Tá? Qual é a força de atuação dos Iwins? Sendo responsáveis por animar o que está parado, dissolver o visível no invisível e manifestar o invisível no visível, eles são o sopro vital e etéreo da criação. Portanto, são eles que fazem, olha que legal, a árvore se mover com o vento, o rio murmurar, a montanha respirar com a névoa, a floresta esconder e revelar presenças. E é por isso que se diz que os Iwins tecem o fluxo entre Orum e Aie, sustentando o ritmo da existência, sendo também por isso que existe uma afinidade profunda entre Iwin e Exu, né? Muito embora, apesar dessa afinidade, exista uma diferença ontológica e funcional entre eles dentro da cosmogonia iorubá. Qual o papel de Exu na relação com os Iwins? Exu é o princípio do movimento em si, o mediador ontológico, ou seja, mediador da própria existência, né, gente? Ele não é apenas uma força que transforma, ele é o próprio processo de transformação. Assim, enquanto os Iwins atuam nos elementos e nas formas, Exu atua na estrutura do axé. Ele é o impulso que gera o movimento, o caminho que liga os mundos e o princípio, que dá coerência à troca entre forças. Assim, poderíamos dizer que os Iwins movem o mundo, mas Exu faz com que o mundo possa ser movido. E qual que é a relação simbiótica, né? Qual que é a relação, a interação próxima, né, de longo prazo entre os dois, né, os Iwins e Exu? Exu e Iwin não se opõem, mas se espelham. Exu é o eixo dinâmico do cósmico e Iwin são as correntes sutis que percorrem esse eixo. Quando o Iwin faz algo invisível tornar-se visível, ele está agindo sob o princípio de Exu, que rege o trânsito entre dimensões. Em muitos mitos, Exu é quem autoriza ou potencializa a ação dos Iwins, pois ele guarda os segredos da passagem, Onan Atimulê, os caminhos da luz e da sombra. Agora, outro Eborá da mesma categoria, né? Outro elemento que está na mesma categoria, outro ser que está na mesma categoria de Eborá. Quem são os Emerês? São espíritos com destino duplo, né? São energias que pertencem a uma categoria de seres chamadas Imeredi Orum Aie, isto é, duplos espirituais que coexistem entre o céu e a terra. Eles estão no limite entre o humano e o espiritual, por isso eles podem curar, podem fazer adoecer, revelar e confundir, trazer paz ou tormenta, conforme o equilíbrio de seu axé. Seu nome vem de Emerê, que pode ser traduzido como aquele que vive entre dois mundos. Em Ifá, eles são estudados dentro do Odu e Oroçu, Oieco e Oturá, que falam sobre destinos duplos e vidas breves. Então, vamos pensar, vamos afunilar um pouco, procurar entender um pouco mais sobre Emerê no sentido básico da palavra, né? A palavra vem da raiz iorubá, que combina ideias de dualidade e retorno. Assim se aproxima de termos como abiku, aquele que nasce para morrer e voltar, mas não significa o mesmo. Emerê designa um espírito poderoso que habita simultaneamente os dois planos, o Orum e o Aie. Portanto, o Emerê não pertence inteiramente a nenhum dos dois.
Ele transita e sua existência é liminar. O Emerê é um Eborá de fronteira, um espírito que não é ancestral humano, pois não reencarna no sentido pleno, não é pura força natural, como um Iwi ou um orixá, é um agente do destino, ou seja, ele é ligado à ordem cósmica que regula o vir a ser, a travessia entre nascer e morrer. Assim podemos dizer que o Emerê governa o limiar da encarnação, né? Depois a gente vai explanar um pouco sobre esse termo, para a gente entender um pouco como isso funciona dentro da cosmologia iorubá. Ele, o Emerê, é uma força que supervisiona as travessias da alma, né? Então, qual o papel do Emerê no destino humano? O ser humano, ao escolher sua cabeça espiritual antes de nascer, passa também por portais e forças no Orum. Entre essas forças estão os Emerês. Os Emerês agem sobre o destino, a Iamô, e governam as portas de passagem entre encarnação e desencarnação. Cabe a eles aprovar ou reprovar a descida ao Aiê, testar o equilíbrio do destino escolhido, atrair ou desviar a atenção dos espíritos de vida curta, ou seja, os abicus, inspirar dons especiais como clarevidência, musicalidade ou poder de cura, porque eles vivem entre mundos. Por isso, muitos seres marcados por uma sensibilidade espiritual muito forte, que vivem como se estivessem entre mundos, né? Então, são simbolicamente associados aos Emerês. Aqui que legal a imagem. Emerê, o mito do espelho partido. Tem um Itan que explica que os Emerês são espíritos que quebraram o espelho da totalidade ao tentar refletir o mundo dos orixás dentro de si. Cada fragmento refletiu parte da verdade, mas nenhum a totalidade. Por isso, eles ficaram entre o reflexo e o real, entre o Orum e o Aiê. Dessa cisão surge seu poder e também sua dor. Eles sabem o segredo da travessia, mas nunca habitam completamente nenhum dos dois mundos. Então, vamos pensar nos aspectos simbólicos do Emerê, né? Além de seus aspectos, o seu significado. Vivem no limiar, então tem transição entre vida e morte, visível e invisível. Tem dupla natureza, que são espíritos que é e não é humano. Tem poder sobre o ciclo vital, pode interromper, reiniciar ou prolongar vidas. Função de equilíbrio, regula o fluxo de almas e as trocas entre Orum e Aiê. Ligação com o som e com o vento, atuam como sussurro espiritual, meio de comunicação entre os planos. Então, a síntese, né? Vamos pensar na síntese filosófica para entender o que é esse Emerê. O Emerê é o mistério da intermediação existencial. Enquanto o orixá é um arquétipo da ordem, o Iwin é o movimento da natureza, o Emerê é o princípio de travessia, aquele que faz o caminho reverso ser possível. Ele representa o momento em que o ser ainda não é, mas já se anuncia, o entrecer do nascimento e da morte. Na tradição iorubá, encontra-se menções a diferentes formas de Emerê, pois cada forma atua segundo o princípio espiritual que o caracteriza. Então, existem 3 formas do princípio de Emerê. O Emerê puro, que é a força espiritual, o Abiku, que é a forma encarnada, e o Emerê, que se torna Egungun, a forma ancestral. As diferentes formas, vamos pensar no Emerê Urumilá, né? Olha que legal também, era Orumreré, Orum-Apadi, Emerê, que vai se dividir entre Abiku e Egungun, né? Então aqui, Emerê Urumilá, são espíritos dotados de sabedoria precoce e dons adivinhatórios. Geralmente são essas pessoas que desde cedo vão demonstrar uma profunda conexão com o sagrado e com os mistérios, tá? São vistos como filhos do segredo, que transitam entre mundos para trazer o conhecimento. Emerê é aquele que conhece as palmas do mundo, ou seja, os fundamentos ocultos, né?
Existe o Emerê Yami, né? Yá, minha grande mãe, né? Ligada às forças de Yami Oxorongá. Eles possuem dons de cura, visão, profecia, mas também podem causar desequilíbrio se forem mal conduzidos. São seres cuja energia vital, o axé, é fortíssima e requer rituais de contenção e equilíbrio. Nem sempre nascem para morrer cedo. Podem viver longamente, mas com vida marcada por tensões espirituais. E a minha Oxorongá, o que são? Na cosmologia iorubá, é o princípio feminino primordial do poder. É anterior às divisões entre bem e mal, céu e terra, criação e destruição. Não se trata de bruxa no sentido ocidental, mas de uma potência ontológica e cosmológica fundamental, sem a qual nada existe, nada se move ou se transforma. Outra categoria de Emerê é Exu. São espíritos de travessia, são mensageiros, mediadores entre Orum e Aiê. Podem encarnar para corrigir desordens, né? Para provocar rupturas necessárias ou catalisar o quê? Transformações. Eles têm afinidade com o princípio de Exu, o movimento, a inversão e a comunicação entre realidades. São reconhecíveis pela natureza paradoxal, né? Porque são, ao mesmo tempo que são portadores de luz, são também portadores da sombra. Têm humor e sabedoria, ordem e desordem. Outra categoria de Emerê é Iuá ou Iualê. São espíritos cuja missão é restaurar o equilíbrio ético e o Iuá-Pelê no mundo. Muitas vezes, esses nascem em termos de decadência moral, trazendo virtudes exemplares ou ações que regeneram comunidades. São mensageiros do quê? Do caráter. E seu poder se manifesta mais na vida ética do que na magia. Então, mas vamos tentar entender o que é Iualê. Permanecer no Aiê exige o quê? Existe caráter existencial, exige Iuá, aceitação do tempo, aceitação da perda. É aqui que entra Iualê. Iuá, caráter, modo de existir, qualidade do ser, forma como alguém habita o mundo. Não é bom comportamento, é consistência ontológica. Lê e lê e lê. Descer, pousar, tocar o chão, aproximar-se da terra. Não é queda violenta, é assentamento. Portanto, Iualê, Iuá mais lê, o caráter que desce, o modo de ser que se assenta no chão, a ética que aceita o peso da terra. Ontologicamente, né, a gente pode dizer que o Alê é o momento em que a consciência decide habitar o Aiê. Então, o que é Emerê e o Alê? É o Emerê que começa a descer. Não é ainda um humano plenamente fixado, mas aceita vínculos, aceita cuidado, aceita permanência gradual. Ele ainda é vento, mas já tolera a forma. Ritualmente, Emerê e o Alê é aquele que pode ser chamado, segurado, educado. Sem o Alê, não há iniciação, não há permanência, não há comunidade. Ou seja, Emerê, consciência que ainda não decidiu permanecer. Iuá, modo de existir. Lê, descer, assentar, tocar a terra. Iualê, caráter que aceita o chão. Emerê e Iualê, espírito em processo de permanência. Existe outra categoria de Emerê, que é a Bicu. Quando o Emerê se vincula a um corpo físico, ele se torna o quê? Um Abicu. Nesse estado, ele pode se tornar um Abicu, né? Nesse estado, ele vive o trânsito entre nascer e morrer, cumprindo um pacto que o prende a um grupo espiritual lá do Orum. A morte precoce ou repetida não é castigo, é movimento ritual, é um ir e vir entre mundos que reafirma o poder do limiar.
Assim, o Abiku, ele encarna o mistério de Emerê no corpo, enquanto Emerê, em seu estado puro, ele vai permanecer espiritual, atuando sobre o destino dos que nascem. Então, o princípio espiritual que caracteriza o quê? Os Abikus, né? Na cosmologia iorubá, arquétipo, apero, conferência, simpósio ou fórum, irumolé, assá, costume, tradição, cultura ou hábito. É um padrão de energia, é um princípio de existência que pode se expressar em vários níveis, tanto no Orum quanto no Aiê, e no ser humano, né, quando psíquico. Assim, quando se diz que uma entidade manifesta o arquétipo Abiku, quer-se dizer que ela atua segundo o princípio espiritual que caracteriza um Abiku, ou seja, o movimento entre a vida e a morte, a oscilação entre presença e ausência, a energia de liminaridade, do estar entre mundos, né? De fato, então, o que são Abikus? O Abiku são aquele que nasce para morrer e voltar, sendo a expressão do Emerê no plano humano. Quando uma criança morre repentinamente na mesma família, acredita que pode ser um Emerê, ou Abiku, que é o termo mais comum na Nigéria e no Benin, né? Isto é, um espírito que retorna ao Orum e renasce várias vezes, cumprindo um ciclo espiritual. Embora o Abiku nasça em corpo humano, ele não é apenas humano. É um espírito com uma natureza espiritual diferente. Ele tem um contrato, ele tem um pacto com o grupo espiritual a quem ele pertence. E por isso, seu vínculo com o mundo material é muito frágil. Por isso, em muitas tradições, são feitos rituais de proteção, batismos especiais ou nomes de forças que ajudam o quê? Prender o espírito à terra e permitir que cumpra seu destino humano. Então, o Emerê Abiku, onde vive? Entre o Orum e o Aiê, né? Em Yorubá, costumamos dizer que o Emerê Abiku tem contrato de vida com seres espirituais. Isso é, ele veio ao Aiê, ele vem à Terra por pouco tempo, com uma missão breve ou incompleta, que voltando cedo para o Orum. Tem energia intensa e mediúnica. Em alguns casos, eles tornam-se pessoas muito intuitivas, sensíveis e criativas. Em termos filosóficos, né? O Abiku traduz um modo de viver o tempo, o ciclo do vir e partir, enquanto o Emerê é um modo de ser no tempo, alguém que está no mundo com um pé no Orum e o outro no Aiê. Todo Abiku é um tipo de Emerê? Qual a distinção entre Abiku e Emerê? Para compreender a distinção entre os termos, é necessário diferenciá-los e, a partir daí, entender em que sentido Emerê é uma categoria mais ampla, né? A distinção entre eles ela é muito sutil, mas ela revela nuances profundas da filosofia iorubá sobre a vida, sobre a morte e sobre o destino. Ambos lembram que o ser humano, na cosmologia iorubá, né, é sempre um ser em trânsito entre dimensões, nunca inteiramente terrestre. Todo Abiku é um tipo de Emerê, mas nem todo Emerê é Abiku. O Abiku manifesta o mistério do retorno, o Emerê manifesta o mistério da fronteira. Então, vamos pensar na síntese simbólica para entender. O Abiku encarna o mistério de Emerê no corpo, enquanto o Emerê, em seu estado puro, permanece espiritual, atuando sobre o destino daqueles que nascem. O Abiku é o espelho encarnado do Emerê. Enquanto o Emerê regula o trânsito das almas, o Abiku o vivencia em carne e tempo. Portanto, Abiku é Emerê que quis sentir o vento da terra. Vamos tentar melhorar essa diferença, né, entre Abiku e Emerê. Vamos lá. Nos seus aspectos, a origem. O Abiku é o espírito que pertence a uma coletividade espiritual. Iba-Yami Abiku. O Emerê é um espírito independente ligado a forças espirituais específicas, às vezes associadas a Yami, às vezes associadas a Exu. Quanto à manifestação, o Abiku
reencarna repetidamente, morrendo cedo para voltar ao grupo espiritual. O Emerê, ele pode viver longamente, mas possui natureza ambígua, ou seja, metade espiritual, metade humana. Outro aspecto, a intenção. O Abiku, a intenção dele é retornar ao seu grupo de origem, não cumprir totalmente o seu destino na Terra. O Emerê é cumprir o quê? Um destino duplo, tanto humano quanto espiritual. Então ele atua o quê? Entre mundos. Quanto ao campo de força, o Abiku ele é cíclico, ligado ao renascimento e à morte. O Emerê não, ele é liminal, é ligado ao poder e ao mistério, né? Ele atua no limiar. O aspecto simbólico. Abiku pode dizer que são crianças que morrem e renascem. O Emerê, ser de fronteira, médio, adivinho, curador, artista, inspiração, né? Artista que é inspirado. Como o Abiku pode ser então um Eborá? Se o Eborá nunca viveu entre os humanos, ou seja, nunca foram humanos, nem se manifestam no corpo físico, agem como potências naturais autônomas, com uma consciência e vontades próprias, mas sem história pessoal, e, portanto, não morreram nem se transformaram em orixá. Como pode um Abiku ser um Eborá? Né? Se diz, sendo Abiku, este Eborá nunca foi humano. Isso sugere que estamos falando de um espírito Abiku primordial, um espírito de categoria Eborá que manifesta a energia e o comportamento de um Abiku, morte e renascimento, mas não através de um corpo humano, ou seja, é um Eborá com natureza Abiku, não um humano Abiku. Essa entidade manifesta o arquétipo Abiku, mas não reencarna, atua no plano espiritual, influenciando vidas e destinos. Como atua o Eborá de natureza Abiku? Ele não reencarna, ele não toma corpo humano, mas ele atua como princípio, influenciando os destinos dos seres humanos. Ele gera ou interrompe ciclos, fazendo pessoas reviverem padrões, repetição, perda, retorno, travessias. Ele ensina o sentido da impermanência e da fragilidade da vida. Ele abre e fecha portais entre Orum e Aie, como um guardião liminar. E é nesse sentido que o Eborá não é espírito que nasceu e morreu, é o espírito que faz nascer e morrer. Ele não vive o drama do Abiku, ele cria a condição para que esse drama exista no mundo. Vamos fazer um exemplo simbólico que aí dá para perceber o que estamos dizendo. Imagine um Abiku humano como a onda que sobe e desce, tá bom? E o Eborá, então, é o quê? A maré, o princípio cósmico que faz as ondas existirem. A onda nasce e morre, a maré permanece, movendo todas. Assim, o Eborá manifesta o arquétipo Abiku sem precisar encarnar, porque ele é o fundamento energético do próprio ciclo. Eborás não são responsáveis pelo sofrimento humano. Por quê? Porque eles não são maus, eles não atacam por si mesmos. Os Eborás podem ser intensos, perigosos, fortes, mas são forças alinhadas à ordem do axé. São associados à ação, ao movimento, ao poder, não ao sofrimento humano, tá? O raio de Xangô, um Eborá de Xangô. A fricção, o corte e o ferro, Eborá do Ogum. A sedução, a cura, a água, Eborá de Oxum. A cura profunda, Eborá de Ossan. Em síntese, Eborá é igual manifestações operativas dos orixás. De onde se origina, então, o sofrimento humano? E aí nós vamos entender outras forças, né? Que nós vamos chamar de Ajogum, que são forças de fricção e confronto. Os Ajoguns são forças da adversidade no mundo humano. Não são demônios, isso é muito importante da gente frisar. Não existe demônio na cosmologia iorubá. Os Ajoguns são forças naturais de confronto que servem à ordem cósmica com as funções de testar o caráter, Iuá, promover correções de desequilíbrio, reforçar limites e consequências, ensinar, disciplinar, reequilibrar.
Ou seja, eles são forças necessárias, mas não são forças malignas no sentido moral. Os ajoguns têm características próprias. Eles atuam quando há desequilíbrio, quebra de pacto ou desarmonia. São forças, portanto, forças de tensão, não de criação. Dependem da responsabilidade humana e o há. Podem ser apaziguados, desviados ou negociados. Tá? Relação entre Eborá e Ajogum. Enquanto os Eborás vêm dos orixás e trabalham para estes, embora intensos, são protetores, são parte da estrutura divina. Os Ajoguns não são orixás, não trabalham para eles e atuam conforme uma ordem própria do Aie, não sendo, portanto, protetores, e sim confrontadores. Na relação com os seres humanos, vamos pensar assim. Os Eborás protegem, abrem caminho, curam, corrigem através de forças construtivas, aproximam o homem do orixá, são invocados, saudados, alimentados através dos orixás. Já os ajoguns trazem obstáculos, causam desgaste, dor, doença ou confusão, ensinam responsabilidade e cuidado, resultam de erro, de desequilíbrio, de karma, né? Do karma, destino ou ciclo. São apaziguados através de rituais específicos, que são o quê? As comidas, os ebós. O Eborás, portanto, são forças atuantes do bem estrutural. São instrumentos do axé e dos orixás para movimento, proteção e ação. Ajogum não. Ajogum são mecanismos naturais de limite e reequilíbrio. Os ajoguns surgem do lado da ficção, do limite, do retorno, desgaste e confronto, produzido pela interação de Ofu e Ossá. Ou seja, são as forças inevitáveis da existência que surgem quando a vida passa a ocupar forma, tempo e matéria. Então, como surgiram os ajoguns? Eles são o inverso funcional dos eborás, tá? Eles não são maus, mas representam as forças de tensão, de fratura, de desequilíbrio que surgem ao mesmo tempo que a ordem. Quando o universo começa a se organizar, tudo aquilo que não se integrava à harmonia da criação tornou-se o quê? Resistência, entropia. O que é entropia? Uma medida de grau, uma medida de desordem, aleatoriedade ou dispersão da energia, né? Então, entropia, caos, ameaças, travamento. Então, como é que melhor podemos situar o Ajogum? Ajoguns são forças combatentes, forças atacantes. Eles não vêm de um orixá específico, mas da parte do processo criativo que não se estabilizou. Então, são forças que não se estabilizaram, né? O que são os ajoguns? O lado sombrio da funcionalidade cósmica. Eles nascem desse lado sombrio, no momento em que o movimento Ofu se torna vida, o limite Ossá se torna morte, o atrito Exu cria consequência, a duração cria desgaste, a força cria doença, o erro cria perda, o desequilíbrio cria conflito. São necessários, então, para quê? Para que haja equilíbrio, posto que sem desgaste não há ciclo, sem limite não há forma, sem dor não há aprendizado, sem retorno não há responsabilidade, sem entropia não há renovação. Então, os ajoguns surgem como a morte, Iku, como a doença, Arum, como a perda, Ufo, como a maldição, Epê, como a prisão, a estagnação, Eba, fogo destrutivo, Inã, como problema, como caos, sacrifícios desordenados, né? Então, os ajoguns, eles surgem como lado inevitável da existência finita. São forças de correção do universo. Por que se confunde Aborá com Ajogum? Porque ambos vão atuar como forças, eles vão interferir diretamente na vida humana e podem produzir impactos intensos. São mencionados como potências, não como entidades com forma humana.
A diferença entre eles é fundamental. Então vamos pensar aqui, ó. Orixás são princípios. Eborás são forças ativas desses princípios, trabalha para a construção do caminho. Ajoguns são forças de limite e fricção da existência, trabalha através da tensão do caminho. Portanto, Ajoguns são adversários, Eborás são aliados vigorosos, né? E ambos são necessários para manter o equilíbrio do mundo. Cosmologicamente pensando, os Ajoguns pertencem ao campo da descontinuidade, enquanto os Eborás pertencem ao campo da continuidade. E ambos surgiram juntos, pois toda ordem cria seu próprio contraponto. Vamos voltar para os Eborás, né? A classificação simbólica destes. Podemos observar 3 linhas simbólicas de Eborá. Eborá Tutu. Tutu, já falamos que é frio, né? Ligado à calma, defesa espiritual, sabedoria ancestral. Iraô, espírito guardiões celeste. Orumilá em seu aspecto guerreiro, silencioso. Temos Eborá Bonã, Gibonã, que são aqueles que são quentes, forças de ataque, movimento e transformação. Estão ligados a quem? A Ogum, a Xangô, a Oiá, a Exu e Oxum quando guerreira. O Eborá Ará. Raios, tempestade, são forças súbitas da natureza. Fogo, trovão, vento, mar revolto. Xangô, o trovão. Oiá, o vento. E Emanjá em sua fúria. Obaluayê, a terra em erupção. Tudo isso são expressões eborás, né? E a minha Oxorongá, o princípio feminino primordial do poder. Iá, mi, Oxorongá. Iá, mãe, mi, minha, mas também aquilo que é interior, aquilo que é íntimo. Oxorongá é um termo arcaico ligado ao poder oculto, profundo, noturno, não domesticável. Portanto, Iami não é apenas minha mãe, né, como é popularmente traduzido, mas a mãe interior do mundo, a matriz que tudo contém. Oxorongá indica o poder que não se mostra, que atua nos bastidores do cosmos. Portanto, Yamin Oxorongá é igual às mães ancestrais detentoras do poder primordial da existência. Qual que é a natureza ontológica? O que elas são? As Yamins não são orixás, não são eborás, não são espíritos comuns. Elas são o princípio feminino absoluto, a força geradora, devoradora da vida, a fonte do poder de gestar, né, de proteger, de transformar e de destruir. A energia que sustenta o axé, mas não se submete a ele. Então, sem as Yami, não há nascimento, não há continuidade, não há morte, não há retorno. Elas governam os limiares entre vida e morte, dia e noite, criação e dissolução. Cosmologicamente falando, onde elas atuam? Elas têm poder e ambivalência. As Yamins operam principalmente onde? No Aie, no mundo visível, mas com raízes no Orum profundo, não organizado. Elas estão ligadas à noite, ao sangue, ao vento, ao ventre, à terra úmida, às aves noturnas, como corujas e pássaros de voo silencioso. O voo simboliza a capacidade de transitar entre planos. O poder das Yamins é o quê? Ambivalente. Elas dão a vida, elas retiram a vida. Elas protegem, elas punem. Elas abençoam, elas corrigem. Não existe bondade ou maldade aqui. Existe o quê? Equilíbrio cósmico. Quando a ordem é rompida, quem responde? Muitas vezes são as Yamins, tá? E qual que é a relação com os orixás? Mesmo os orixás dependem das Yamin. Há itãs que mostram que orixás sem o consentimento de Yamin não realizam nada. O poder feminino é o freio e o motor do cosmos. Por isso, Oxum é vista como a que negocia com as Yamin. O Batalá representa a ordem, mas não controla o poder materno. Ifá reconhece as Yamins como necessárias e temíveis. Então, por que as Yamins, né, foram demonizadas?
por causa de uma leitura colonial e cristianizada. Ela vai reduzir a Yamin ao quê? A bruxas, a bruxaria. Transformou o poder feminino em ameaça moral. Retirou seu estatuto o quê? Cosmológico. Isso é o quê? Epistemicídio. Na lógica iorubá tradicional, não se combate Yamin, não se domina Yamin, se respeita, se apazigua e se reconhece. Podemos dizer que Yamin e Oxorongá são o útero do mundo, a noite que gera o dia, a memória ancestral feminina, o poder que antecede a forma, a força que mantém o cosmo vivo pelo risco. Chegamos agora a outra categoria de seres, que são os Ibamolés. O que são os Ibamolés? O termo Ibamolé vem de Ibá, como tempo, mundo, geração. E Molé, espírito luminoso, né? Nós falamos em Molé, divindade ancestral. Significa literalmente os espíritos que pertencem à terra ou ao tempo primordial. Assim, os Ibamolés são entidades espirituais muito antigas, anteriores à estrutura humana atual, né? São seres que participaram da fixação da terra, Aie, e ajudaram os Irumolés na ordenação do mundo. Muitas vezes são espíritos ancestrais de uma era pré-humana, que permanecem ligados à terra como guardiões, protetores e sustentadores do axé no plano material. Eles não são necessariamente orixás, mas são forças espirituais localizadas em florestas, rochedos, águas, cavernas, montanhas, uma espécie de espírito da natureza com consciência ancestral. Em termos simbólicos, são as primeiras presenças espirituais da Terra viva. Dentro da cosmologia iorubá, a ambiguidade da categoria Ibamolé. O termo Ibamolé tem dois campos de significado, né? Dependendo da tradição, se for mítica ou histórica. Então, vamos ver como que ele é usado. A primeira acepção, mítica, cosmogônica, é a tradição mais antiga, né? Próxima da filosofia de Ifá. Nessa tradição, os Ibamolés são seres espirituais primordiais que participaram da fixação da Terra e da primeira ordenação do mundo. Eles não foram humanos, mas são forças espirituais originárias. São descritos como os que seguraram a Terra, ou seja, as primeiras potências que estabilizaram após a descida dos Irumolés. Vamos dar exemplos simbólicos. São espíritos ligados às montanhas, aos rochedos, às matas, águas profundas, forças vivas do axé terrestre. Nessa leitura, os Ibamolés não viraram espíritos, já o eram, e permaneceram como espíritos da natureza fixados no Aie. A segunda acepção, que é histórico-ancestral, é a tradição mais próxima das linhagens humanas e do culto dos ancestrais. São Ibamolés, também são vistos como humanos extraordinários, ou seja, os nossos sábios, líderes, guerreiros, sacerdotes, curadores, que, após a morte, foram divinizados e tornaram potências espirituais locais, ou seja, são seres humanos que, por seus feitos, se tornaram parte da estrutura espiritual da Terra. São uma ponte entre os orixás celestes e o Egungun, ancestrais familiares. Nessa acepção, os Ibamolés são ancestrais heroidificados, que adquiriram força de orixá por mérito, por sabedoria e conexão com o sagrado. Então, por que há essa dupla leitura, né? Porque o termo molé, em Yorubá, significa literalmente espírito luminoso, força divina, e pode designar tanto um espírito originário da criação, quanto o espírito de alguém que atingiu esse estado luminoso após a morte. Então, quando se diz os Ibamolés tiveram existência terrena e se tornaram entidades espirituais, podemos também dizer que estamos lidando com uma segunda leitura, onde o termo é aplicado a humanos excepcionais divinizados, né? O processo é semelhante ao da ancestralização heróica, como ocorre com orixás que vieram na Terra,
como Xangô, Orixalá, Ogum. Então, como conciliar as duas versões? As duas visões não se contradizem, elas se completam, revelando dois níveis de ação espiritual. Assim, podemos dizer que todo Ibamolé é uma força espiritual ligada à Terra, mas nem toda força da Terra foi um humano. Alguns nasceram com o mundo míticos, né? Outros nasceram no mundo e nele se divinizaram, se tornaram o quê? Históricos. Então vamos pensar aqui no nível primordial, tipo de Ibamolé. Ibamolé mítico, a origem, força espiritual pré-humana, a natureza, espírito da natureza e da criação. O Ibamolé histórico, Ibamolé ancestral, de origem de ser humano divinizado e sua natureza, espírito ancestral de poder guardião local. Considerando então o aspecto histórico. Então, podemos chegar aqui. Quem são os egunguns? Né? Egunguns, nós já falamos que vem da palavra egum, que é ancestral desencarnado. Igum, montar, incorporar, vestir. Ou seja, egungun agora vai significar o quê? O ancestral que se manifesta, veste-se novamente na Terra. Os egunguns, então, são espíritos de seres humanos que viveram e morreram e agora se manifestam como ancestrais coletivos. Na aula anterior já falamos um pouco sobre egunguns. Então, ele mantém vínculo direto com a linhagem familiar e com a comunidade. São cultuados nos ritos de Egungun e Ebé-Egum, que celebram o retorno dos mortos à terra em forma espiritual. Portanto, Egungun é igual ancestral humano divinizado, enquanto Ibamolé é igual espírito primordial da terra não humano. Então, os Ibamolés não são eguns e os abicus? Vira uma confusão, né? Os Ibamolés não são egunguns. Eles são muito mais antigos, não são ancestrais humanos, mas forças da natureza ancestralizadas, espíritos fixados na Terra desde o início da criação. São, por assim dizer, os ancestrais da própria Terra, não de uma linhagem humana. Os abicus não são egunguns nem ibamolés, mas, como os egunguns, eles também transitam entre Orum e o Uaiê, sendo mensageiro entre vivos e mortos, e como os ibamolés, eles possuem um tipo de poder espiritual, um tipo de axé, que não é totalmente humano. Por isso, os abicus podem ser vistos simbolicamente como uma ponte entre as duas ordens, né? Eles não pertencem nem ao mundo dos ancestrais fixos, que é Gungun, nem ao mundo dos espíritos primordiais, que são Ibamolés, mas ao movimento entre ambos, o eterno ir e vir da existência. Então, em resumo, o que são Ibamolés? Os seres divinizados. São espíritos que viveram como humanos e foram divinizados após a morte. Diferente dos Irumolés, os Ibamolés tiveram existência terrena e se tornaram entidades espirituais por seus feitos, sabedoria ou ligação com o sagrado. São cultuados como ancestrais elevados e, em alguns casos, eles tornam-se orixás ou são reverenciados em rituais específicos, porque inspiram e protegem como ancestrais. Representam a ponte entre o humano e o divino, mostrando que a espiritualidade pode ser alcançada por meio da vida justa e sagrada. Ou seja, é uma luz muito antiga, né? Para alguns, a união de força dos Irumolés com os Ibamolés foi o que geraram os orixás. Tá? A relação com os orixás e os egunguns. Muitos orixás que conhecemos, como Ogum, Xangô, Orixá Okô, foram Ibamolés históricos, ou seja, foram seres humanos ancestrais que se tornaram divinos. Já o Egunguns representa um ancestral coletivo, sem necessariamente ter alcançado o estatuto de divindade. Assim, o Ibamolé é um ancestral divinizado, enquanto o Egungun é um ancestral reverenciado. Em resumo, Ibamolé é a categoria que une o espírito ancestral e o espírito divino. É o humano que alcança a condição de potência espiritual estável na Terra.
Vamos pensar numa síntese simbólica. Ibamolé é igual espíritos da terra antes da humanidade. Egungun é espíritos da humanidade após a morte. Abiku é espíritos entre a vida e a morte, entre o Orum e o Aiê. Eles vão representar 3 momentos da espiral da existência. O espírito que ancora a criação é o Ibamolé. O espírito que experimenta a encarnação, humano. O espírito que transita entre as duas margens, Abiku. Então, Egum e Egungun costuma-se usar Egum para falar de antepassados pessoais ou da linhagem, né? Que são entidades espirituais que pertencem a uma família ou uma linha de descendência. É um conjunto de antepassados que vão vigiar, proteger uma casa ou uma linhagem. Enquanto que Egungun é um termo para manifestação visível, né? É também um sentido mais amplo da coletividade de antepassado, quando eles retornam por meio de festas. Em linguagem simbólica, então, os irumolés, eles desceram do Orum para criar e ordenar. Os ibamolés fixaram-se no Aiê, dando a forma e a estabilidade. E Egungun são aqueles que nasceram no Aiê e retornaram ao Orum. Os ibamolés humanos divinizados são justamente o elo de retorno, o caminho de volta ao princípio luminoso. Então, Ibamolés e Odu-Ofu, a luz da criação. Os Ibamolés, ao serem elevados espiritualmente, reconectam-se com essa luz primordial, retornando ao Orum com sabedoria adquirida na Terra. Ofu revela que mesmo os humanos podem alcançar o estado divino, se viverem com ética, sabedoria e propósito. Ibamolé e o Odu-Ossá é a transição entre mundos, né? Os Ibamolés, por terem vivido na Terra e retornado ao Orum, são exemplos vivos da energia de Ossá. Eles atuam como pontes entre os vivos e as divindades, trazendo o quê? Ensinamentos, proteção, equilíbrio, ou seja, Ibamolés são mediadores entre mundos. Essa conexão mostra que os Ibamolés são exemplos da possibilidade humana de transcendência e que o Odu revela os caminhos espirituais que levam à elevação. Então, nos perguntamos qual a distinção entre ancestral, Egum, Egungun e ancestral divinizado. Cada categoria tem natureza, função e alcance espiritual diferente. Ancestral, no sentido amplo, é antepassado. Ancestral é qualquer pessoa da sua linhagem biológica que viveu antes de você. Pode ser recente ou distante. Pode ter deixado boa, má ou mediana conduta. Pode ou não ser cultuado. Não necessariamente tem força espiritual ativa. Então, o ancestral é uma categoria genealógica e não espiritual. Todo Egum é um ancestral, mas nem todo ancestral torna-se Egum. Egum ou Egungun? Egum, ancestral falecido que tem a atuação espiritual ativa na sua linhagem. Não é qualquer morto, não é um espírito aleatório, é alguém da sua linhagem. Mas agora, no estado espiritual, ele é capaz de influenciar os vivos. Característica, ele vai atuar individualmente, é a pessoa enquanto espírito. Pode ser cultuado no Egungun, ou seja, no lugar próprio a Egungun, mas nem todo Egum chega a esse nível. Participa do equilíbrio familiar, da saúde, proteção e continuidade do clã. Portanto, Egum é ancestral qualificado, com presença espiritual real. E o Egungun? O Egungun é um ancestral coletivo, manifestado e organizado dentro do culto, especialmente nas tradições de Oió, Ibadã e outras regiões urbanas, né? Não é um espírito individual, é uma entidade coletiva formada pela soma de eguns de uma linhagem. Principais pontos: é culto organizado com sociedades próprias, como Egungun Ebé. Ele tem uma manifestação mascarada, como já tínhamos visto antes,
com roupa e regalias específicas. Ele representa a força dos ancestrais no plural, não o único falecido. Pode falar, dançar, abençoar, disciplinar e sancionar. Enquanto Egum é um ancestral individual, Egungun é a corporeidade ritual dos ancestrais dentro de um coletivo, né? Como coletivo. Então, vamos pensar no ancestral divinizado. É um ancestral humano tão extraordinário que, após a morte, seu culto cresceu ao ponto de transformá-lo em uma força divina, um orixá histórico. Isso ocorre quando? Quando suas ações foram tão marcantes que ultrapassam a família. Sua memória é preservada por gerações, sua energia se expande para além da genealogia. Ele ou ela adquirem atributos arquétipos e se torna símbolo universal. Exemplos, né, os exemplos mais típicos. Xangô foi Alafim de Oió, depois de divinizado. Oxóssi, caçador ancestral, posteriormente divinizado. Obá, Iemonjá e Oxum, em várias versões, têm camadas entre história e a divinização. Ogum, em algumas narrativas, é ancestral primitivo que se torna divindade. O ancestral divinizado, portanto, não atua mais como Egum da família. Ele se torna orixá, força universal, matriz arquetípica. Como essas categorias se relacionam dentro da cosmologia? O ancestral, categoria biológica. Egum, quando o ancestral ganha força espiritual. Egungun, quando esse Egum se organizam como corpo ritual coletivo. Ancestral divinizado, quando transcendem a família e viram orixá. Agora deu para ficar mais claro, né? Deu para entender melhor, ficar mais compreensível. Então, os 3 níveis de diferença de existência espiritual. Orixá de origem, são forças naturais primordiais. Orixás históricos, são ancestrais humanos extraordinários que foram divinizados. Personificações, são manifestação das forças naturais em forma humana, que contém, então, o quê? Narrativas míticas, tá? Orixá. Então, vamos pensar novamente, vamos dar uma resgatada para quem não está lembrando, que orixás são forças naturais primordiais, não humanas. Esses orixás não foram pessoas, eles são princípios cósmicos, partes estruturais da criação. Já tínhamos visto isso quando entendemos como surgem os orixás, né, na cosmologia iorubá. Orumilá é um princípio de sabedoria, Ogum, um princípio de corte, abertura e tecnologia, Oxum, um princípio da fluidez, afeto e sedimento, Iemanjá, princípio das águas matriciais, Xapanã, princípio da doença, cura e correção, Oiá, princípio das transformações violentas e dos ventos, Nanã, o princípio do tempo profundo e da lama matricial. Esses orixás existem antes da humanidade, independem de qualquer figura histórica e não são divinizados. Eles são a própria força da natureza desde o início. O que significa, então, personificação? Significa que a força natural aparece em forma humana na narrativa, para se relacionar com as pessoas, mas a origem dela é cósmica, não biográfica. Ou seja, não é histórica, né? Não traz história. Não é que não é histórica, não traz história. Exemplo, Ogum pode vir como um caçador, mas ele não é um caçador histórico. É a força do ferro tomando forma humana para ensinar, interagir e organizar o mundo. Então, o ancestral divinizado é um humano extraordinário que virou orixá. Alguns humanos, depois da morte, tornam-se divindades devido ao quê? A grandeza, né? A grandeza de suas ações, ao impacto coletivo, a um culto prolongado, à absorção simbólica da comunidade. Eles não são forças naturais primordiais. Eles se tornam forças espirituais após a morte e, eventualmente, ascendem a orixá. Então, exemplos seguros, Xangô, um alafim histórico de Oió, depois divinizado como Senhor do Fogo e Trovão. Obá, em algumas tradições, é ancestral histórica divinizada.
Adja, sacerdotisa e curadora ancestral que vira divindade. Ou seja, primeiro existiu a pessoa, depois surgiu o culto, depois ela se tornou força espiritual universal. Como diferenciar a personificação natural de ancestral divinizado? A diferença está na origem e no tipo de energia. A origem do orixá natural, o primordial, existia antes da humanidade, não tem biografia humana real. As histórias humanas são formas narrativas, então são personificações, não histórico-factuais. O ancestral divinizado teve uma vida humana, possui genealogia, reino, descendência e feitos registrados. Tornou-se orixá depois da morte. Então, o tipo de energia. Você tem o orixá primordial, que é o que a gente vai chamar de natural, ele tem uma energia elemental, que é fogo, água, ferro, vento, rio, lama, cura, caos, transformação. E o ancestral divinizado é energia humano-coletiva, ou seja, liderança, justiça, coragem, guerra, sabedoria prática. Eles atuam mais como arquétipos humanos elevados, enquanto os primordiais atuam como forças estruturantes do cosmos. Então, qual que é a função ritual? Relação com o tempo. O orixá natural, primordial, ele rege aspectos fundamentais e permanentes da existência. Seu culto vem desde o período mítico. O ancestral divinizado rege aspectos humanos intensificados, poder, reinado, habilidades, feitos, e seu culto nasce após a sua morte e se expande pela tradição. Qual que é a relação com o tempo? O orixá primordial natural, ele é atemporal, então ele sempre existiu. E o ancestral divinizado tem início histórico, depois se torna atemporal. Como a tradição explica casos como Xangô, que controla trovões? A gente pode se fazer essa pergunta, né? O ancestral divinizado passa a se fundir com o domínio de uma força natural. Ele não era o trovão, ele se torna a personificação cultural dessa força no culto. Isso é chamado de indigenização espiritual, apropriação simbólica de uma força pelo ancestral elevado, sincretismo interno iorubá, não no sentido colonizado. Isso é importante destacar. Então, a força do trovão sempre existiu, que é um princípio natural. Um líder humano extraordinário se funde com essa força. O culto passa a tratar os dois como um único orixá. Por isso, Xangô é ao mesmo tempo ancestral histórico e força cósmica do fogo, do trovão e da justiça. Aqui eu trouxe algumas referências para depois, né? A gente vai deixar algum tempo para que quem quiser dar uma olhada, são obras bem legais, tá bom? E com isso nós encerramos o bloco de hoje. O Ponto de Cultura e Lé Axé Chapanã, com apoio do Ministério da Cultura, apresentam Pílulas do Conhecimento.